Sejam bem-vindas. A nossa gratidão a vocês que acolheram este convite que fizemos a vocês para, neste momento, estamos transmitindo. Neste tempo atípico que vivemos, a propagação do vírus Covid-19, nós, enquanto comunidade cristã católica, nós somos desafiados a nos reinventarmos perante a nossa missão no mundo em propagar a alegria do Evangelho. Alegria, anunciar com todo entusiasmo. Hoje já dizia Jesus Cristo, quem se vergonhar de mim e aqueles que proclamar para os outros quem eu sou, eu também irei me declarar diante dele, na presença de meu Pai. Também Jesus nos ensina no Evangelho: vocês são sal da terra e luz do mundo. Sabemos que a luz deve brilhar para os que estão em casa. Podemos conferir Mateus capítulo 5, versículo de 13 a 16. Sendo assim, é nosso dever testemunhar a fraternidade e a solidariedade de forma afetiva junto aos irmãos, às irmãs, em toda circunstância da vida, para que louve o Pai que está nos céus. Por isso, atentos aos desafios enfrentados pelas famílias da nossa sociedade, hoje nós encontramos para refletir um tema muito importante: neurose do abandono. O que é? A grande pergunta: o que é isso? E o que fazer diante quando nós nos encontramos neste quadro? Então, esta temática ajudará a você, a sua família, a ter uma alta compreensão acerca dessa temática. Antes de adentrarmos, de fato, no conteúdo, trago para vocês alguns versículos bíblicos que nos ajudarão a preparar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Vocês podem abrir aí na vossa Sagrada Escritura. Na vossa Sagrada Escritura. Assim diz: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliar, que lhe possa corresponder. O próprio Senhor irá à tua frente, ele estará contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. E ainda, em outra citação, no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu caminho por um vale tenebroso, nenhum mal terei, pois está junto de mim teu bastão e teu cajado, e me deixam tranquilo. Gostaria de oferecer para vocês mais outra citação da Sagrada Escritura, que a palavra de Deus é luz, é um farol no nosso dia a dia, na nossa caminhada. João capítulo 14, versículos de 14 a 20. Se me pedires algo em meu nome, eu farei. E se me amais, observai os meus mandamentos, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permaneço convosco. Não vos deixarei órfãos, diz o Senhor. Eu virei a vós, e ainda um pouco, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis,
porque eu vivo e vós vivereis. Neste dia compreendereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, diz o Senhor. Assim, a vocês, queridos internautas, que neste momento gostaria de apresentar a nossa irmã palestrante, Auricleides, para que, assim, você que está nos acompanhando possa conhecer a vida dessa nossa irmã. A irmã Auricleides Maria de Moura, natural de Serra Talhada. Olha aqui de Pernambuco, né? É um pouco próximo, né? Um pouco próximo. Onde morou até os 18 anos. No início de 2004, abraçou a vida religiosa na companhia das Filhas da Caridade, São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Barileque. Passos pelas etapas de formação inicial, onde teve a oportunidade de trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade social em Olinda, na Várzea, em Recife. Também trabalhou com idosos no abrigo Professor Pedro Gugel, em Caicó, Rio Grande do Norte. No final de 2005, recebeu o hábito religioso. Vocês estão vendo ela com este hábito religioso. Além do mais, foi enviada, em 2007 foi enviada em missão para o Colégio Dom Marcolino Dantas, em Natal. Em 2008 foi enviada a Petrolina, cidade muito bonita, né? Petrolina, um polo importante para Pernambuco, para o Brasil, onde trabalhou com crianças de 0 a 6 anos. Em 2010 retornou para Olinda, onde continuou trabalhos com crianças de vulnerabilidade social. Em 2011 foi transferida para Arco Verde, para o Colégio Imaculada Conceição, onde permanece até os dias atuais. No mesmo ano iniciou a graduação em Pedagogia, em 2015, após a graduação em Psicopedagogia, em 2017, o curso de Psicanálise. Hoje é psicanalista didata pela CEPLUME, Sociedade Lúcia Mergulhão, professora psicanalista pela BEP, psicopedagoga pela ESA, CESA e pedagoga pela ESA e CESA. Agora, a partir deste momento, eu gostaria de passar a palavra para a irmã Auricleides. Bom dia, seja bem-vinda. É um momento muito especial para todos os internautas, de modo especial para todos que moram aqui em São Bento do Una, no Pernambuco, no Brasil e no mundo. Bom dia, Padre Antônio. Bom dia a todos que nos acompanham através das redes sociais, através do YouTube, através do Facebook e do Instagram, né, daqui da paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, de São Bento do Una. Desde já agradeço ao Padre Antônio pelo convite. Né, estou muito feliz de estar aqui. Né, é um tema muito interessante, principalmente nos dias atuais, né, que é a neurose de abandono. Mas, para a gente falar de neurose de abandono, a gente tem que falar um pouquinho também sobre o que é neurose. Né? Você que nos acompanha, alguém já disse para você, né, esse momento é um momento de conversa também, que você era neurótico, que você era neurótica. Já escutou essa frase diante de alguma situação da sua vida? Ou mesmo alguém dizer, somos todos neuróticos. Né? Essa frase é muito popular, as pessoas repetem muito. O bom seria, né, que realmente fôssemos todos neuróticos, porque ainda é melhor ser neurótico do que ter uma estrutura psicótica, né, que foge totalmente da realidade.
Então, a estrutura neurótica, né, que somos a maioria, em torno de 70% a 75% da população mundial, não só do Brasil, tem essa estrutura neurótica, porque é aquilo que mais se aproxima da normalidade, se é que a normalidade realmente existe, né? Então, o normal tem que se questionar realmente aquilo que é normal, aquilo que é anormal. Mas a maioria de nós somos neuróticos, então não se aflija quando alguém disser que você é neurótico ou que você é neurótica, né? E o que são essas neuroses? Elas são consideradas doenças do sistema nervoso, e já antes de Freud se estudava as neuroses, mas foi Freud, né, que deu um embasamento teórico, né, que estudou a fundo as neuroses, né, essas doenças do sistema nervoso. E é justamente sobre a repressão dos nossos desejos, das nossas vontades e o sentimento de culpa que as neuroses se constroem, né? Então, esse tempo que estamos vivenciando agora é um tempo neurotizante, onde cada vez mais, né, as pessoas vão entrando em contato com a sua realidade ou com outras realidades, né? Então, quantos de nós já estamos pegando alguns atos obsessivos, carregando álcool no bolso, ou então o tempo todo procurando alguma coisa para fazer higienização, dando banho nas compras, em tantas outras coisas, né? Então, assim, é um tempo neurotizante, ou que vai gerando novas neuroses, ou que vai ativando essas neuroses dentro de nós. Mas hoje nós vamos nos ater no tema da neurose de abandono. Claro que ela nunca está sozinha, né? Uma neurose nunca caminha sozinha. Muitas vezes ela vem acompanhada de outras neuroses. A neurose de abandono, ela, né, tem uma característica onde predomina, né, o sentimento de rejeição e a carência afetiva. Então, você que nos acompanha, né, já se sentiu rejeitada alguma vez? Já se desesperou diante de uma rejeição, diante de algum momento onde você não se sentiu aceito por alguém ou em algum ramo da sociedade, né? Já sentiu essa rejeição ou já se questionou sobre algum aspecto da sua personalidade onde você percebe uma carência, um vazio, né? Um espaço onde alguma coisa não vai bem, né? Então, se questione, se pergunte a partir desse momento, né? Então, nós vamos destrinchar os detalhes da neurose de abandono, mas é claro que cada realidade é única, nem todo mundo vai apresentar a totalidade daquilo que eu vou descrever, mas é importante você se perguntar, ver a sua realidade interior, né? Esse tempo de parada também, de pandemia, é um tempo também para o autoconhecimento. Então, a neurose de abandono ela foi estudada justamente em uma época de parada. Foi na última guerra, que não foi Freud que estudou, né? Foi Germani, mas em 1973 ela escreve o livro sobre a neurose de abandono, porque ela fez vários experimentos, né? E estudou muito essa neurose durante a última guerra mundial, porque ali as pessoas entraram em contato com a dor, com o sofrimento psíquico, ou porque perdiam familiares na guerra, ou porque os familiares iam trabalhar na guerra e, de certa forma, a pessoa se sentia abandonada, e veio reativar esse sentimento que as pessoas tinham dentro de si. Então, esse tempo também de pandemia é um tempo também de muito medo, de muita insegurança, onde vem reativar também esses pensamentos, esses sentimentos relativos a outra fase da nossa vida. Então, as causas dessa neurose de abandono. A autora do livro Neurose de Abandono, que é a que mais escreveu hoje, com certeza tem outras pessoas que estão aprofundando o tema, ela descreve 3 causas. A primeira causa é a constituição da criança. Ou seja, cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Assim também são as crianças, né? Elas são diferentes. Numa casa onde tem 3, 4, 5 ou 10 irmãos, 12, que eram as famílias mais antigas, cada pessoa, né, tem uma forma diferente de agir diante da vida, de ver a mesma realidade. Nós também somos assim. Olhamos para a mesma coisa e cada um entende de uma forma diferente, conforme a sua constituição. Assim também é uma das causas, né? Existem pessoas que são mais propensas a essa neurose, dependendo também até do seu histórico familiar e dependendo da sua forma de ver e de enxergar a vida. Outra questão, que é uma das mais importantes, é a atitude afetiva dos pais. Então, essa atitude afetiva dos pais, ela, desde o útero materno, muitas vezes quando a mulher se descobre grávida ou
o marido descobre que a mulher está grávida, então pode ser que aconteça ali uma rejeição inicial. Sabemos que as famílias têm os filhos que querem e também tem aqueles filhos que não foram planejados. Às vezes querem o filho, mas não queria para aquele momento, né? E ali, aquela rejeição inicial, às vezes é o suficiente já para desabrochar um sentimento de autorrejeição. A criança já nasce nessa propensão, né, a se sentir rejeitada, a se sentir mal amada. Mas também em vida, desde bebê, a criança também está sujeita, por mais que tenha sido querida na sua gestação, se ela for mal cuidada, se ela for mal amada em suas necessidades primárias, se não for bem alimentada, não for bem atendida em suas necessidades fisiológicas, ela pode também, de certa forma, desenvolver essa autorrejeição por ela mesma ou sentir esse ambiente externo como uma rejeição à sua pessoa. Então, muitas vezes também essa atitude dos pais pode ser através de denegrir a imagem da criança, desqualificar, né? Esse menino, tudo que a criança faz, os pais acabam criticando, acabam desclassificando, né? Dizendo, o que você fez, você é uma criança feia, você é uma criança má, você é uma criança... Então, sempre coloca a criança como sendo e não as suas atitudes, porque os pais precisam realmente corrigir os filhos, precisam orientar, mas tem que ter a forma e não desqualificar a pessoa, mas aquilo que ela fez, para que ela possa construir-se também como ser humano, né? Porque se os pais também dão tudo, fazem tudo o que a criança quer, isso também gera uma insegurança, né? O pai que faz tudo pelo filho também gera uma insegurança muito grande que pode acabar também acarretando numa neurose de abandono. E você, quando era criança, já se perguntou como era que seus pais lhe tratavam, né? Como era o relacionamento entre você e seus pais? Você tinha voz, você tinha vez. Eu falo pais, mas também pode ser o substituto dos pais, né? Os avós, alguém que cuidava de você quando você era criança. Então, como era esse relacionamento? Você era visto como uma pessoa ou simplesmente como uma criança que não tinha direito, nem vez, nem voz, né? E era desqualificada em suas atitudes, em suas necessidades também. E a terceira das causas são os abandonos traumáticos. Então, esses abandonos, eles podem ser abusos psíquicos, abusos psicológicos, abusos sexuais, né? Ou mesmo perda de alguém, uma separação entre os pais, ou a morte de alguém na família que a criança tinha uma ligação muito forte, né? E isso pode provocar também essa neurose de abandono. Então, se você, no decorrer dessa nossa conversa aqui, né, com o Padre Antônio, no momento você vai ter um momento de pergunta. Aquilo que eu souber responder, eu respondo. Aquilo que eu não souber, Padre Antônio responde, né? Mas aí você se pergunta, se questiona a partir desse momento, né? Que tenhamos essa sinceridade diante de nós, né? Então, existem 3 causas, mas uma só é o suficiente para gerar neurose de abandono. Não é obrigado ter as 3 para que você se diga eu tenho neurose de abandono ou, né? Não é obrigado ter as 3. Muitas vezes um grupo familiar defeituoso, onde você não tenha sido levado em consideração, ou você não leva em consideração a criança que tem perto de você, né? Seja seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, às vezes é o suficiente para deixar marcas doloridas na vida dessa pessoa através da neurose de abandono. Né? E quem tem neurose de abandono, geralmente ela vê a tudo e a todos a partir daquilo que ela sofreu de abandono. Muitas vezes com esse medo, né, de ser rejeitado, com esse medo de ser abandonado, assim como ele se sentiu na mais tenra idade. E Lacan, ele coloca que o maior desejo que existe dentro de um ser humano é ser desejado pelo desejo do outro, especialmente a criança, né? Ela quer ser vista, ela quer ser amada, ela quer ser querida. E nós adultos também, nós queremos ser valorizados, nós queremos ser levados em consideração. E quando esse desejo do outro está ocupado em outras questões, muitas vezes isso pode vir também a falhar na nossa vida, né? E ativar, né, esse sentimento de abandono se nós passamos por alguma situação na infância. Muitas pessoas passam a vida tranquilamente sem nunca ativar esse sentimento, porque
conseguiram se restabelecer na vida, num espaço onde tinha segurança, onde tinha afeto, e não tiveram ativamentos desses abandonos dentro de si. Mas a maioria dos seres humanos sempre tem um traço ou outro, não significa que tem tudo, né? Mas sempre temos alguns traços dentro de nós que remontam a isso. Então, a partir desse momento também, observe os traços que pode ter em relação a você, a sua pessoa. Então, os 3 traços característicos da neurose de abandono é uma forte afetividade com predominância das necessidades afetivas sobre os demais, a intensa necessidade mais ou menos camuflada com relação aos seres que ama, e uma intolerância à privação, uma ausência total e uma tendência à ansiedade. Então, muitas vezes são questões simples, mas a pessoa já sente uma ansiedade. Às vezes, o outro, a pessoa que ela ama, foi apenas comprar pão, mas ela já se pergunta, será que vai voltar? Né? Será que vai retornar para mim? Ou mesmo essas necessidades, elas podem se manifestar desde a infância, com aquela criança que chora muito, aquela criança que exige atenção, às vezes uma dor física, às vezes um sintoma digestivo, diarreia, náuseas. A criança ela se volta muito para os seus sintomas físicos também, quando ela é na infância, na tendência de também chamar essa atenção dos pais. Enquanto os irmãos nem percebem os detalhes, a simplicidade das coisas, ele está atento aos menores detalhes, seja de amor ou seja de desamor. E você se lembra da sua infância? Lembra como você era tratada pelos seus pais? O que você sentia? Se sentia talvez a desfavorita dos pais ou achava que era adotada? Você já se perguntou alguma vez porque você percebia alguma coisa entre os seus pais onde você se sentia mal amada, onde você se sentia a não preferida deles, né? Então, se pergunte também, nesse momento, né? Mas, assim, os abandonos também ele tem uma característica. Tanto eles podem ser reais, como também eles podem ser imaginários. Né? Aquela criança que é obrigada a ir para a escola desde muito cedo, às vezes com 2 anos, a criança está na escola, e às vezes o pai não explica que a criança vai para a escola. Simplesmente ele vai lá, nem dá tchau e vai embora, sem explicar à criança que ele vai precisar ficar na escola porque o pai e a mãe vai trabalhar. Então, aquela criança, às vezes, passa uma semana chorando e não entende aquilo que está acontecendo. O abandono, de fato, não aconteceu. Foi uma necessidade, mas a criança se sentiu dessa forma. Né? Então, de certa forma, é um abandono que ele imagina que aconteceu. Ou algum dos pais morreu quando ele era muito pequeno e ele não compreendeu, pensou que o pai tinha ido embora, ou às vezes as pessoas usam a frase, foi para o céu. Né? Tem pessoas que crescem com a revolta contra Deus também, porque Deus levou, né? E a pessoa, de certa forma, sente esse abandono não em relação ao pai, às vezes em relação a Deus. Deus me abandonou, né? Porque levou meu pai, ou porque levou minha mãe. Então, às vezes, a criança também, nessa circunstância, ela pode também ter ativado dentro de si esse sentimento abandônico por algo que aconteceu pelas circunstâncias da vida e não foi um abandono realmente de fato. Enquanto existe também um abandono real, né? As crianças que são colocadas para adoção por causa de maltratos, né? Os pais que muitas vezes vão para outros lugares e deixam a criança por muito tempo sozinha. Às vezes a criança acorda e se percebe que está sozinha, se desespera e não tem ninguém ali para acolher as suas necessidades, tanto físicas como também afetivas e emocionais, né? Então, existem essas duas coisas também. Então, muitos adultos sofrem também por abandonos que realmente nunca aconteceram, mas que eles imaginam que foram negligenciados, né? Que os pais realmente deixaram eles de lado. Né? E esses abandonos sempre acontecem em relação às pessoas que a criança ama, que a pessoa ama. Não é qualquer pessoa. Uma pessoa na rua que dizer um desaforo ou que desqualificar não tem a mesma importância daquele abandono, daquela rejeição que acontece dentro do espaço onde a criança tem laços, onde a criança cultiva, né, aquele afeto com os pais ou o representante deles. E essa sucessiva de abandonos é que muitas vezes gera um trauma, mas não quer dizer, né, tudo que eu estou colocando aqui também, não quer dizer que é um carimbo para todo mundo, não. Né? Cada pessoa tem uma forma de viver, né, de acordo com a sua constituição. Né? Tem até uma irmã que ela trabalhava numa casa de acolhimento, onde as crianças iam para adoção. Então, aquelas crianças que seus pais morriam,
elas tinham mais facilidade de superar esse sentimento de abandono do que aquelas crianças que estavam para adoção porque os pais abandonavam, os pais deixavam de lado. Então, se tornava um pouco mais fácil. Mas isso depende, né? Isso varia de pessoa, né, a pessoa. E é interessante porque o neurótico de abandono, a pessoa com o abandono, ela vive em 2 planos, né? Ela vive tanto a infância como a idade adulta, sendo que cada vez que ela passa por um sentimento de rejeição, é ativado dentro dela a mesma sensação, né, que ela teve quando ela se sentiu abandonada na infância ou mesmo no útero, né? Então, reativa dentro dela aquele mesmo sentimento de rejeição. Então, esse sentimento de rejeição, ele se manifesta de diferentes formas, né? Pela insegurança afetiva, onde a pessoa se sente mal amada, por mais que os outros digam, por mais que os outros queiram bem, mas ela se sente mal amada, sente essa baixa autoestima, tem um medo desesperado, é um medo fora do comum de ser abandonado. A agressividade e o masoquismo, que mais na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tem essa dificuldade de ser assertivo, ou seja, de se colocar, né, para o outro. Tem esse pensamento mágico de que o outro tem que adivinhar os seus desejos, as suas vontades. Tem esse desejo de vingança e uma necessidade também de ser o absoluto do outro, né, de ser o centro com o outro. E as categorias dessas pessoas com abandono, tem pessoas que têm consciência, né, e tem as que não têm consciência da sua carência. As pessoas que não têm consciência da sua carência, elas sabem que alguma coisa não vai bem. Muitas vezes elas alcançam verdadeiros sucessos em sua vida, né, principalmente questão profissional, questão acadêmica. Elas conseguem se dar muito bem, mas quando chega a questão do envolvimento afetivo, do relacionamento com o outro, as coisas começam a desandar, porque muitas vezes ela vive isso de forma descompensada, de forma desorganizada dentro de si. Enquanto as pessoas que têm consciência de que sofreram o abandono, elas falam, conseguem verbalizar, né, aquilo, como elas se sentem mal amadas, como elas se sentem malquistas, né, das suas experiências que, de certa forma, causa dor, causa sofrimento. Então, tem isso também, né? E você, né? Você, nos seus relacionamentos, como você se porta, né? Você sente essa carência afetiva atrapalhar a sua vida, atrapalhar os seus relacionamentos, a dificultar, ou você acha que não tem nada, né? Se relaciona mal, mas não tem problema, né? E vai seguindo a vida em um relacionamento após o outro, muitas vezes, muitos deles sem dar certo. Então, a forma que a síndrome do abandono se apresenta, independentemente das pessoas, ela vai ter uma forma variada. Então, em 5 irmãos que talvez tenham sido deixados no orfanato para serem adotados, talvez cada um deles vai ter uma concepção diferente daquilo que viveu, também dependendo da fase que viveu, né, de quantos anos tinha, né, de como foi enfrentado aquela situação, né? Então, cada situação nova de abandono, ela vem reativar esse sentimento antigo também desse abandono. Mas duas coisas são lógicas que tem em todos neuróticos de abandono, seja em maior grau ou em menor grau, que é a questão da angústia e da agressividade. Então, Freud ele colocava, né, que essa angústia do ser humano, ele se estabelece pelo medo de perder as pessoas que ele ama, ou de perder os objetos amados, seja pessoas ou seja coisas importantes na sua vida. Então, como estão os meus medos, né? Por que eu me angustio? Né? Eu tenho medo de perder as pessoas. Quando a gente tem medo de perder alguma coisa, é porque a gente se acha de posse dela, né? A gente se perde, a gente tem medo de perder as coisas, por isso que a gente se angustia, né? Então, como está esse seu sentimento de angústia? Mas muitas vezes, principalmente no neurótico que é inconsciente da sua neurose, do seu sentimento de abandono, que às vezes ela pode ser sentido como um mal-estar, mas não sabe dizer por que está com mal-estar. Estou sentindo uma tristeza, uma angústia, mas não sei dizer o quê. Nesse tempo de pandemia, que é um tempo também de perdas, né? Nós perdemos, de certa forma, a possibilidade de estarmos em contato com os outros ou de fazer, como é que se diz,
a normalidade da nossa vida, de ir passear, de ir para uma praça, de ir para um meio social, de ir para um trabalho, né, de vir para a igreja. Quantas pessoas estão se angustiando porque tem sede da Eucaristia, tem saudade da Eucaristia e muitas vezes não estão conseguindo superar, muitas vezes não conseguem suprir a missa online, né, essa participação pela tela. Então, quantos estão vivendo essa angústia? Porque, de certa forma, é uma perda, que muitas vezes vem reativar esse sentimento das outras perdas anteriores, das outras dores anteriores, né? Então, isso, né, essa angústia pode vir apenas de um simples mal-estar. Estou mal, eu não sei de quê, não sei por quê que eu estou com esse mal-estar. Então, geralmente, né, as pessoas que não têm consciência do seu abandono podem sentir essa tristeza sem nome, sem saber dizer por que está dessa forma, por que está triste, né, por que está angustiada. Mas também ela pode ir ao sentimento crônico, né, principalmente quando tem ameaça afetiva, né, a ameaça de se separar, a ameaça quando os pais estão em processo de separação, querem sair de suas casas. Muitas crianças enfrentam, né, essa angústia e até a idade adulta, né, a menor tipo de ameaça de frustração, de separação, ela retorna, né, com um sentimento crônico, não é um mal-estar qualquer, é um sentimento crônico de tristeza e de vazio, né, porque reativa justamente esse abandono que a pessoa passou na infância. E Germânia, ela coloca que essa angústia que é sentida atualmente pelo neurótico de abandono, ela faz parte justamente da angústia da criança, que em suas necessidades, né, ela se via incapaz de satisfazê-las por si próprio, sempre depender e esperar do outro. Então, quando o outro não corresponde a essa necessidade de amor, essa necessidade de segurança, o adulto também se desespera, porque ele acessa esse estado, né, esse estágio da sua infância. E essa agressividade, né, tanto a angústia como a agressividade, ela também assume uma intensidade variável, né? E o fator agressivo é bem interessante porque ele está presente não só na questão física, mas sobretudo nos pensamentos e nos sentimentos, né? Os seus pensamentos e os seus sentimentos, de certa forma, eles são agressivos, às vezes em relação a si mesmo, às vezes em relação ao outro, né? E esse medo de ser abandonado é tão intenso, né, que o temor de perder as pessoas, os objetos de seu amor, veja em tudo o pretexto para reivindicar, né? A pessoa se acha no direito, né, de receber o amor do outro, né, de ter, né? Então, se a pessoa sai de casa, se a pessoa não cumpre aquilo que ela espera, ela reivindica. E muitas vezes acaba se transformando num tipo de relacionamento abusivo, onde a pessoa se faz de vítima, onde a pessoa dá show, às vezes como uma criança pequena mesmo, né? Acaba se esperneando de tanto palavreado para que o outro tenha pena, para que o outro se compadeça da sua carência, né? Se compadeça da sua necessidade, né? Então, isso é apenas uma forma, né, de querer vingar o passado. Mas só que tem uma coisa, ao querer vingar o passado, ela atinge a pessoa que ela ama atualmente e, ao mesmo tempo que quer atingir o pai, quer atingir a mãe, que ela julga que foi o responsável por ela se sentir abandonada na infância. Além disso, né, tem as exigências sem limites da sua necessidade de amor, né? Tiraniza sem parar, às vezes é tirano na vida do outro. Mas isso é de forma, muitas vezes, que ela não se apercebe. Ela se acha realmente no direito das reparações. Ela acha que o outro tem que fazer a sua vontade, tem que satisfazer as suas necessidades, além de relacionar tudo a si. Às vezes, se tem duas pessoas conversando, ou se o marido ou a esposa está no telefone, às vezes pensa que é uma traição, às vezes pensa que está falando de si, às vezes pensa que alguma coisa vai acontecer que é por causa dela. Então, também tem esse lado. Além de tiranizar o outro, de querer fazer do outro um escravo seu, também, de certa forma, acaba se escravizando ao pensamento e ao sentimento do outro. Fica em torno disso, né? Vive relacionando as coisas que acontecem a si. E, às vezes, também se culpa muito, o que não é muito bom. Podemos dizer que no tempo presente, hoje, as famílias estão vivendo nesta crise. Ou as famílias,
os casais com os filhos, os namorados, os neocasados ou aqueles que já têm uma experiência de convivência, têm famílias. Então aparece exatamente a síndrome do abandono como uma grande força contrária. Ok. Isso, né? Muitas vezes estão ali entremeados. É muito grande o número de neuróticos de abandono, principalmente que vive de forma inconsciente e não acha que tá tudo bem, né? Agir dessa forma, querer ser dono do outro, ter esse desejo de posse, né, sobre o outro, né? E isso danifica totalmente os relacionamentos, né? E muitas vezes tem esse pensamento mágico também. Às vezes não diz ao outro o que quer, as suas dificuldades e as suas necessidades, mas espera que o outro adivinhe. Então, tem até pessoas que se fazem de difícil, é convidada para ir para um determinado local, diz, não, eu não quero, mas o desejo é de ir, mas quer que o outro insista. Então, se o outro não insiste, a pessoa acaba ficando profundamente magoada, mas ela não falou, né? Então, o neurótico de abandono tem muito disso também. Ele tem esse pensamento mágico em relação ao outro, acha que o outro tem esse conhecimento. E onisciente, só Deus, né? Só Deus conhece as nossas necessidades, só Deus sabe todas as coisas. Se a gente não falar, né, o que quer, o que gosta, o que não gosta, o outro não vai adivinhar de forma alguma. Né, Padre Antônio? Né? Então, se você tem essa dificuldade, se coloque. Né? Se o outro vai lhe atender em suas necessidades, é uma questão dele. Mas se coloque, não espere que o outro adivinhe, porque ninguém na face da Terra tem essa capacidade. Às vezes a gente tem até um pouco de dom telepático, né? Está pensando numa pessoa, a pessoa liga para a gente, mas não acontece todo dia nem toda hora, não. Então a gente precisa realmente falar as coisas, né? O outro não vai adivinhar que você gosta de vermelho se você só veste preto, ou se você só veste cores bem claras, cores bem apagadas. Você precisa dizer aquilo que você quer, aquilo que você gosta. Então, se você tem essa dificuldade, procure se questionar, né? Eu espero que o outro adivinhe as minhas necessidades, né? Então, isso acontece e, além disso, né, a pessoa ainda acusa que ninguém pode amá-la, né? Ela nem se coloca e, como o outro não adivinha o seu pensamento, ela encontra um reforço nisso para dizer que ninguém pode me amar porque ninguém faz aquilo que eu desejo. Mas você não expressou aquilo que você desejava. Então, o neurótico de abandono, ele tem muito dessas coisas também, né? De esperar que o outro adivinhe, esperar que o outro dê para ele aquilo que ele precisa, se ele não exterioriza aquilo que ele necessita. Também ligado, né, a esse pensamento mágico, também tem a questão dessa não valorização, né? A pessoa não se valoriza em sua totalidade e muitas vezes faz com que o outro, né, ela espera que o outro valorize ela espera que o outro elogie ela, mas ela mesma não tem a capacidade de se autorrespeitar, né, de se autocompreender também. Então, se você quer algo do outro, também se dê, né? Muitas vezes o neurótico de abandono se perde nisso, porque ele elogia demais o outro, ele compreende que o outro pode ir além, mas ele não. E muitas vezes é ele que tem essa capacidade, mas ele joga para o outro como forma também de denegrir o seu lado, né? Então, como ele se compara também aos outros, ele sempre se compara de forma onde ele saia perdendo. Isso é uma forma também de satisfazer o seu pensamento e o seu pensamento masoquista também, porque o outro é sempre maior do que ele, embora em alguns momentos ele se porte de forma diferente. Mas nisso, né, ele quer mostrar que o outro precisa engrandecer ele para que ele se sinta alguém. Por que isso? Né? Porque muitas vezes, quando essa criança era pequena, ela não adquiria um valor próprio. Não é questão de se desvalorizar. É uma questão que ela não tinha o valor. Ou seja, na época que sofreu o abandono, principalmente uma criança do útero até os 2, 3 anos de idade, ela não tinha construído aquele valor. Né? Então, como ela não tinha construído aquele valor, hoje, né, no atual, na vida adulta, a pessoa não consegue se dar o valor, aquele valor justo que ela merece. Né?
também, além disso, tem ao desconhecimento da intenção, essas exigências ligadas ao desconhecimento da intenção. Muitas vezes a pessoa não aceita desculpa, né? Se você se atrasar, se você não cumprir o seu compromisso, por mais que aconteça até um acidente, mas ela acha que se a pessoa pudesse, a pessoa poderia ter chegado se quisesse. Então, tem essa cobrança muito grande, o que acaba sufocando os relacionamentos. Né? Então, se você quisesse, você chegaria. Se você quisesse, você faria. Nada de que o outro diga pode mudar esse pensamento em relação a esse lado desconhecido também. Ela acha que o outro sempre sabe, que o outro sempre pode, se quiser. Né? E vai reforçando esse sentimento de que ninguém pode amar, ninguém pode querer bem a ela. Né? Também, essa necessidade de absoluto faz com que a pessoa não queira também compartilhar, né? Porque também é uma exigência desse lado agressivo. Não queira compartilhar, a não ser que a pessoa encontre um ambiente seguro, onde ela se sinta amada, onde ela se sinta querida. Então, quando ela encontra esse espaço seguro, né, esse ambiente seguro, ela é capaz também de se doar ao outro. Mas, na menor sinal de rejeição, ela pode também se desestabilizar emocionalmente. Por isso que o neurótico de abandono ele tem muita capacidade, mas no campo emocional ele tem as suas defasagens. Mas isso não é todo mundo, não. Veja qual é o que você tem, né? Nesse momento de pandemia, é um momento de reflexão. Então, veja aquilo que você tem da sua neurose de abandono. E às vezes também, o neurótico de abandono ele tem um comportamento agressivo não só com o outro, mas com ele mesmo, né? E isso, né, chama a agressividade voltada para si mesmo, que é o masoquismo. Né? A pessoa ela se coloca sempre numa situação inferior quando se compara com o outro, né? Mas também quando ela supervaloriza esse outro, né? E se coloca sempre à margem, ou seja, abaixo disso. Então, nesse comportamento masoquista, a pessoa pode cultivar verdadeiras fantasias, onde ela imagina o outro, sempre o outro, no sentido que eu digo, é da pessoa que se ama. Um relacionamento, né, entre pessoas, ou nos jovens, nos adolescentes que estão em casa. Então, muitas vezes, ele cria essa fantasia onde as pessoas que ele amam, né, vão sempre abandoná-las, vão sempre usufruir daquilo que ela tem de bom e depois descartar. Então, ele tem esse pensamento e muitas vezes não coincide com aquilo que é real, né? Muitas vezes não coincide com aquilo que é realidade. E às vezes uma menor questão é o suficiente para o cultivo dessas fantasias masoquistas. Né? Então, ao culpar-se a si mesmo, né, a pessoa de abandono, ela de certa forma quer, né, chegar até a pessoa que ela ama. Às vezes o marido, a esposa, os filhos, mas de certa forma, sucintamente, ela quer atingir o pai e a mãe, que ela acredita que foi os seus culpados de falta de amor. Mas algumas vezes também essa pessoa pode se portar de forma explosiva. Como é isso? Né? De forma explosiva. Ferir da mesma forma que ela foi ferido. Se ela é mãe, se ela é pai, muitas vezes ela quer agir com os filhos da mesma forma como agiram com ela. Muitos pais reproduzem isso, que a gente chama de reedição, né? De tal forma que diz, eu só sou gente hoje porque eu apanhei. Né? E muitas vezes acaba colocando no outro, porque também esse lado de abuso físico, né? O abuso psicológico, né? Também entra na questão abandônica. Então, da mesma forma que ela sofreu esses abusos, ela acaba também abusando dos seus filhos e vai fazendo um ciclo. Né? E acaba agindo de forma agressiva também para com os filhos, reproduzindo aquilo que ela passou. Então, tem muitos neuróticos de abandono que não, né? Sabe aquilo que doeu, sabe aquilo que sofreu e não querem reproduzir. Enquanto outros, da mesma forma que passaram, da mesma forma querem pagar. Então, o destinatário é outro, mas ela acredita que é aquele primeiro que fez ela sofrer. Né? E às vezes essas pessoas têm um potencial muito grande, principalmente um potencial afetivo muito grande. Né? E esse potencial afetivo, ele não consegue evoluir porque a pessoa se deixa levar pela mínima e qualquer circunstância de falta de afeto. Isso atinge diretamente a autoestima. Como está a sua autoestima? Né?
Já se perguntou como está a sua autoestima? Se está baixa, se está moderada, se está elevada? Você se cuida devidamente? Né? Se presta atenção? Porque às vezes você quer a atenção das outras pessoas, mas e aí, você se dá a atenção que você merece? Ou que você deseja que o outro lhe dê? Então, para você exigir, procure se prestar atenção também, procure alimentar aquilo que é positivo. Né? Faça uma lista das suas qualidades, dos lados positivos que você tem. Né? Não se maltrate tanto. Né? Procure se elevar também. Né? A autoestima, os sinais da baixa autoestima, né, que se retrata como essa falta de confiança em si mesmo, esse sentimento de insegurança, esse medo de rejeição, esse medo de se mostrar como se é, esse hábito de se autodenegrir, se questione, né? E procure modelar de novo os seus pensamentos, procure rever a sua forma de se tratar, né? E busque, né, essa interação entre você e você mesmo. Muitas vezes a gente não pode exigir do outro a atenção que a gente quer, mas a gente pode dar a gente mesmo aquilo que a gente exige do outro. E uma das particularidades muito fortes do neurótico de abandono é o sentimento de rancor. Às vezes a ofensa foi mínima, mas o desejo de vingança se torna grande, porque não é a atualidade, né, que ele liga. É a infância, né, é aquele tempo da infância. Então, observa, né, como são os seus sentimentos quando alguém te prejudica. Geralmente não é qualquer pessoa. Né? Se alguém do supermercado ou de um lugar que você for te dizer uma coisa e aquela pessoa não for importante para você, você vai deixar para lá. Né? Mas observa como é que você guarda as palavras negativas que o outro lhe difere, né, que os outros lhe dizem. Observe se você guarda ou se você só espera a oportunidade para revidar aquela ofensa. Né? Isso é uma das marcas muito fortes do sentimento de abandono. Claro que todos nós temos uma agressividade própria de sobrevivência, mas observa se o ataque, né, não é muito maior do que a defesa, não é muito maior do que o ataque. Então observa os seus sentimentos, né? Observa para ver se você também não está guardando aquilo que não presta dentro do seu coração, que é o rancor. Né? O rancor ele vai matando, vai envenenando somente a pessoa que sente. Né? Então, ligado, né, essas particularidades do sentimento de abandono, também está, né, a questão da não valorização. Né? Essa não valorização, ela se manifesta em alguns campos. Né? Muitas vezes a pessoa pode até receber títulos, pode receber homenagens, pode conseguir verdadeiros sucessos, às vezes até promoção no trabalho, mas mesmo assim a pessoa, com aquele sentimento de vazio, com aquele sentimento de incapacidade, ela encontra 1001 desculpas dentro da sua fantasia, mas não se acha digno, né, de receber esses títulos, de receber essas homenagens, de receber, né, esses elogios do outro. Acha que o outro sempre está mentindo. Né? Então se pergunte também se você também não se desvaloriza de tal forma que você acredita que o outro está agindo da mesma forma com você. Né? E isso tudo ele traz graves consequências. Né? Principalmente essa insegurança interior. Então, hoje, como pessoas adultas, a gente pode fazer com que essa criança magoada, essa criança ferida, essa criança machucada, ela possa crescer. Né? Cada um de nós temos esse potencial dentro da gente, né, de nos autoajudarmos. E também, né, uma das questões que o neurótico de abandono vive é uma questão de exclusão. Às vezes, você é bem incluído num grupo, mas na sua fantasia você não é. E muitas vezes você acaba se excluindo. Às vezes nem entra em um relacionamento porque pensa, não, a pessoa vai me abandonar. Não entra em um grupo, diz, não, eu tenho medo de me colocar, porque se eu me falar, as pessoas também não vão gostar. Então, de certa forma, acaba se excluindo, né, daquele mundo, daquele espaço onde era seu, porque tem esse medo, essa insegurança interior de que o outro vai lhe rejeitar, de que o outro vai lhe maltratar. Né? Então, se sente como se fosse dispensável, desnecessário. Não vou fazer parte porque eu sou desnecessário.
não vou ajudar porque eu sou dispensável, eu não faço nada que preste, né? Eu não faço nada que vale a pena, então eu sou desnecessário para os outros, eu sou desnecessário, eu não vou fazer parte. Então, esse sentimento de exclusão pode acontecer de ser muito forte em relação ao neurótico de abandono. Podemos chamar isso de autoabandono de si mesmo, né? Autoabandono. Vai construindo tudo negativo, né? Okay. Isso mesmo, porque a agressividade do neurótico de abandono, tanto ele se volta para o exterior, como também através do masoquismo para si mesmo. Né? Então, atinge, de certa forma, de um extremo ao outro. Né? Então, às vezes, quando ele vai para o outro, às vezes ele volta para si mesmo. Em alguns casos, a pessoa só é masoquista e agressiva consigo mesmo. E com os outros, ela faz de tudo para ser amada, faz de tudo para ser querida, e muitas vezes não trata o outro mal, mas trata mal a si mesmo. Né? Nos pensamentos, nos sentimentos, e algumas ações que venham ali prejudicar ou venham lhe afirmar nessa insegurança, nesse pensamento e nesse sentimento do abandono. Né? E, assim, além dessa desvalorização, também estão os medos. Né? Esses medos que tanto podem atingir esferas psíquicas, cósmicas, as esferas também físicas. Né? Então, o neurótico de abandono ele conserva esses medos, e esses medos provêm justamente daquela fase da infância, onde ela sentia medo de algumas coisas, e o adulto, os pais ou os avós ou quem cuidava da criança, de certa forma desvalorizava aquele tempo onde ela sentia medo disso. Né? Muita criança tem medo de escuro, né? Às vezes quer ir até para os quartos dos pais. Né? Então, muitas vezes não é conversado esses medos com a criança. Né? Então, ela se sente abandonada também nesse enfrentamento dos seus medos. Por isso que ela se torna um adulto medroso. Um adulto, às vezes, que tem medo de, digamos, um medo cósmico, um medo do mundo se acabar, um medo de terremoto, um medo de maremoto. Digamos que hoje, né, tem medo do coronavírus matar todo mundo da família dela, ou matar ela mesma. Né? Então, existem muitos medos que o neurótico de abandono enfrenta, tanto físico, cósmicos, mas também, né, tem os medos psíquicos que são os mais fortes. Né? Esse medo de se mostrar como se é, né, porque ele acha que se mostrar como ele é, o outro não vai aceitar quem ele é. Né? O medo de correr risco afetivo, e muitas vezes nem entra num relacionamento ou um espaço, às vezes num trabalho, às vezes até consegue o trabalho, mas em pouco tempo perde, porque acha que o outro vai abandonar, que vai criticar. Né? Tem muitas pessoas que não conseguem se sustentar no emprego por esse sentimento abandônico que impede dele se relacionar com as outras pessoas das empresas. Né? O medo de responsabilidade, ou o inverso, né? Tem pessoas que têm medo de ser chamado de irresponsável, por isso preferem nem assumir, mas também tem aqueles que se agarram a responsabilidades de tal forma que ali sirva como se fosse um ingresso ao coração do outro. Né? Eu faço tudo o que o outro quer, eu sou altamente responsável para nunca ser rejeitado ou dispensado pelo outro. Então, também tem essas duas coisas, né? Porque esse medo ele leva uma falsa noção de si próprio e essa falta de respeito pelas suas próprias capacidades, né? O que leva ao neurótico de abandono a adotar várias medidas de proteção, né, contra esses medos, o que, de certa forma, acaba tornando algo estranho, né, entre eles e as pessoas. Né? E essa neurose de abandono, ela não está sozinha. Né? Como eu disse, toda neurose ela sempre vem casada com outras. Né? Todo mundo tem alguma neurose, a não ser os psicóticos, a não ser os psicopatas, os perversos, quem assume outras estruturas. Mas quem é neurótico, a maioria de nós, graças a Deus, né, sempre vamos ter as combinações, sendo que depende de pessoa a pessoa. Então, nem todo mundo vai ter os mesmos sintomas, nem as mesmas características. Nós colocamos aí algumas, né, tem muito mais do que isso, mas aí você procura se identificar, né? Qual aspecto da neurose de abandono mexe mais com você? Né? Em que aspecto, em que lado isso lhe afeta? Né? Nesses sentimentos de agressividade, nesse sentimento de angústia, seja agressividade em relação ao outro, seja em relação a si mesmo. Né? Só que, assim, na neurose de abandono, o espaço psíquico ocupado por essa neurose acaba sendo muito grande, até deixando um pouco mais fraco os outros lados das outras neuroses, ou não, apenas fazendo essa relação, né? Porque
o medo de ser abandonado, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito pelo outro, ocupa um espaço muito grande na mente, principalmente através dos pensamentos e das fantasias que a pessoa pode criar em relação a isso, né? Mas tudo vai depender da qualidade e da intensidade, né? Existem neuroses e neuroses, né? Pode estar ligada à neurose obsessiva, à neurose de angústia. Alguns psicanalistas, psiquiatras até relacionam também um pouco a neurose de angústia, o transtorno de personalidade borderline, mas aí é um outro aspecto, é um outro tema, né? Dependendo da severidade das manifestações dos sintomas da neurose de abandono, como também pode vir como esse lado psicossomático, quando a pessoa manifesta, né, esses sintomas através do corpo, né? Ela faz com que o outro se volte um pouco para ela ou ela mesma através dos sintomas no corpo, né? Através da doença, né? E gostaria de deixar algumas dicas, né? Eu acho que, não sei se o Padre vai fazer logo as perguntas, mas se você for pai, se você for mãe e é pai de criança pequena, né? Ou você está gestante, procure desde já acalentar sua criança, né? Acalentar o seu filho, ser atento às necessidades dele, não dar essa hipersegurança, porque isso também gera insegurança, essa proteção em excesso. Mas procure esse cuidado, transmitir esse afeto, transmitir essa segurança, principalmente se você é um neurótico de abandono, né? Se você tem o abandono como marca sua. Então, se você tem, você já sabe aquilo que você não quer. Então, se você sabe aquilo que não quer, então também não dê para os outros, né? Ajude, né, a seu filho, a sua filha, né, a construir esse espaço onde ele se sinta valorizado, onde ele se sinta pessoa, né? Porque muitas vezes o neurótico de abandono tem esse vazio existencial que muitas vezes impede de ele perceber-se como ele é, de ele sentir-se como ele é, né? E se a neurose de abandono, alguns sintomas, se você identificou em você, estiver atrapalhando sua vida, precisa procurar um profissional, né? Principalmente os seus relacionamentos. Se estiver atrapalhando os seus relacionamentos, a sua forma de viver e de conviver com os outros e com você mesmo, né? Busque a ajuda de alguém, né? Tem os psicanalistas aí, né, que são preparados justamente para lidar com as neuroses, que é uma das especificidades da psicanálise, né? Lidar com os sintomas neuróticos, mas também tem as outras formas de terapia. O importante é você buscar esse cuidado, né? E se é uma neurose, de certa forma, que não está atrapalhando tanto a sua vida, mas você sente aquele mal-estar que você não sabe dizer, então procure conversar com você mesmo, com a sua criança interior. Então, como a criança e o adulto na neurose de abandono vivem no mesmo plano, então muitas vezes é necessário ir conversar com essa criança, consolar essa criança e deixar ela crescer, para não passar a vida inteira se comportando como a criança que foi abandonada, a criança que foi desrejeitada pelos seus pais, né? Então, busque esse diálogo com você mesmo. Ok. Tem uma citação bíblica que eu gostaria também para nos ajudar neste momento. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades, pela oração, pelas súplicas, em ação de graças. Em ação de graça, assim nós podemos encontrar na Sagrada Escritura ação de graça, a palavra de Deus que exerce toda a compreensão. Guardai em vossos corações e pensamentos em Jesus Cristo. São Paulo nos ajuda no Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Que você diria, irmã, para o esposo, para a esposa, que alguém está sentindo incomodado com, vem este pensamento de abandono, seja o esposo ou seja a esposa? O que você diria para este esposo, essa esposa? Uhum. No caso, vem esse pensamento de abandono em relação a abandonar ou que está sendo abandonado. Sendo abandonado. Isso. Então, assim, para você que está nesse pensamento, né, procure ser claro com seu esposo, procure ser
clara com a sua esposa. Procure o diálogo. Mas o mais importante de tudo, por mais que você esteja em processo de separação, em processo de desentendimento, onde o relacionamento, né, você pode procurar também a ajuda dos profissionais, né, que faz terapia de casal, né, que faz essa ajuda. Mas se você está se sentindo abandonada, tenha esse diálogo interior com você mesmo, né, porque às vezes é só uma percepção sua, às vezes é só uma forma de ver, né, às vezes o outro realmente não está interessado em lhe abandonar. Mas o mais importante de tudo é você não se abandonar, né? É você ter essa clareza diante de você que pode todo mundo ir embora da sua vida, mas você não pode se deixar, né? Você não pode se abandonar, né? Mas aí procure ser claro, não espere que o outro adivinhe que você está com esse sentimento, com esse pensamento. Muitas vezes é necessário ir até a pessoa para poder saber o que realmente se passa com ela, né? Também é importante, você tocava num ponto aí da não valorização. Então pode fazer o contrário, começar a valorizar. O esposo valoriza a esposa em todos os momentos. A esposa valorize o seu esposo em todos os momentos. Em relação aos filhos, quando os filhos se sentem abandonados pelos pais ou por alguém que o ama, o que você diria? As marcas do abandono, né, elas podem ser curadas, mas elas não podem voltar atrás e dizer que o abandono não existiu, né? Pode ser curado, né, através do diálogo interior, né, através dessa conversa, mas você que é filho e se sentiu abandonado na infância por alguma circunstância que você não entendeu, se hoje você é adolescente, se você é criança, eu aconselho os pais que tenham esse cuidado, né? Já que não transmitiram até então esse cuidado, esse carinho, esse afeto para com a criança, ainda dá tempo, né? Mas se você é adolescente, se você é jovem, se você é adulto e ainda tem seus pais vivos, você pode entrar também num diálogo com ele para entender o que aconteceu, porque às vezes o abandono realmente não aconteceu de fato. Mas se você é filho e se sente abandonado e esse abandono realmente aconteceu, hoje você pode entrar dentro de um processo de superação. Muito bem. Agora, gostaria de pedir para você que os amigos dos internautas enviem para nós as suas perguntas. Vamos para este bloco onde tem as perguntas de vocês. Isso é muito importante para a Pascom, para a irmã, mas também para os demais que estão nos acompanhando. Às vezes não tem a coragem de fazer essa pergunta agora. Está faltando palavra. Porém, o desejo, a vontade está querendo falar. Pode falar. E é importante essa comunicação, que a família comece a falar, os filhos falem para seus pais dos seus sentimentos. Isso é tão importante, não é? Fale para seus pais dos seus sentimentos. A irmã dizia há poucos instantes, também os pais não vão adivinhar. Porém, a gente sabe que as mães têm um sentido aguçado, né? Às vezes ela consegue perceber no olhar dos filhos que tem alguma coisa. Inclusive, essa semana, na quinta-feira, estávamos falando sobre a síndrome do déficit de atenção e o autismo, e aí um dos pontos que foi muito frisado é o olhar para a criança, o escutar as crianças. Acho que isso aqui sempre são luzes que devem estar presentes dentro da família. Vamos ver o que é que os nossos internautas estão mandando, enviando para nós as suas dúvidas, ou quem sabe as suas queixas. Se quiser identificar o nome, pode. Não querendo identificar, também pode. A neurose do abandono atinge apenas as pessoas na fase inicial da vida? Na verdade, é ali onde surge a neurose de abandono, na infância, né? Então, hoje, na idade adulta, o que acontece é uma reativação desse abandono que foi sofrido na infância, né?
mas é na fase inicial da nossa vida onde essa neurose ela é estabelecida, principalmente nos anos onde a criança ainda não tem a formação do símbolo, né, a formação daquele seu valor próprio, né? No momento da gestação, né? Da gestação e os primeiros anos de vida, né, onde a criança ela não tem essa segurança interior, onde ela é totalmente dependente do outro para satisfazer as suas necessidades básicas. Ô, irmã, podemos dizer que a criança, ao nascer, em que momento podemos perceber que ela sente este abandono? Quando na menor ausência, principalmente da mãe, né, ela se desespera. Ou ela chora em demasiado, ou ela se entristece, como se ela apresentasse um estado de angústia. Ou mesmo quando ela começa a apresentar sintomas físicos, né, os sintomas de gula, né, crianças que não se saciam, crianças que têm muita necessidade, né, do outro por perto. No momento que a criança nasce, que corta o cordão umbilical, naquele momento podemos dizer que às vezes a enfermeira pega e sai correndo, vai lá para outra sala, vai dar banho logo na criança e a criança não tem o primeiro contato, ao vir ao mundo, não tem o contato com a sua mãe. O que você me diz sobre este momento? E assim, além da questão do abandono, né, dessa ansiedade da separação, onde a criança ela é separada da mãe, ela também pode gerar outros transtornos, né, como é o transtorno autista, né, quando a criança fica muito tempo distante da mãe depois que nasce. Mas também outros fatores, né? Porque todos nós, um dia passamos por essa ansiedade de separação no momento que a gente nasceu. Mas não significa que esse fato da ansiedade do nascimento, desse momento do nascimento, possa gerar uma neurose de abandono, a não ser que isso seja reforçado ou que anteriormente ela já tenha sido rejeitada no ventre materno, seja pelo pai ou pela mãe, né? Tem aí até a história de uma moça que ela passou 27 anos da vida dela sem um contato direto com o pai. Ela não conseguia, moravam na mesma casa, mas ela não conseguia ter essa interação com o pai. Então ela fez todo um trabalho, teve que fazer regressão, um monte de coisa, e ela chegou àquele ponto crucial, onde a mãe foi dizer ao pai que estava grávida e o pai virou as costas. Então a mãe se sentiu fortemente rejeitada diante daquela situação. E aquela rejeição passou para a criança, né? Então, depois que ela conseguiu chegar a esse momento, ela conseguiu reatar um relacionamento com o pai que nunca tinha existido. Então, depende, são vários fatores. Não significa que a ansiedade do nascimento, onde não haja essa ligação direta, vai gerar uma neurose de abandono, né? Se ela for reforçada ou se ela anteriormente for indesejada, isso pode vir apenas a confirmar. Mas também tem pessoas que passam por muitos problemas e não desenvolvem nenhuma neurose, né? Que tem uma constituição muito forte, né? Pode acontecer também de não desenvolver uma neurose de abandono. Até pessoas que são abandonadas no orfanato, que nunca conheceram a mãe ou o pai, né? Pode acontecer de não desenvolver a neurose de abandono de forma tão, né, extraordinária. Tudo vai depender também da forma como ela foi amada posteriormente. Olha que bom. Tem mais uma pergunta dos nossos internautas. Como ressignificar esta neurose? Qual o profissional ideal para ajudar as pessoas que sofrem com a neurose de abandono? Para ressignificar essa neurose, você precisa unir as duas pessoas, a adulta e a criança que existe dentro de você, né? Talvez a criança não chegue à idade que você tem, mas pelo menos ela tenha superado aquela dor inicial, né? Porque todos nós precisamos da nossa criança interior em muitos momentos, senão a vida perde a graça, né? Se a gente deixar a nossa criança de lado. Mas no que se trata das dores da infância, é necessária essa ressignificação, essa união entre a pessoa adulta, a realidade do hoje, com as dores do passado para se ressignificar. O ideal é procurar um profissional que seja capacitado para isso, né? Tem os psicanalistas, né, que trabalham diretamente com as neuroses, mas também tem as outras terapias, tem os psicólogos, né? E em alguns casos é necessário uma intervenção psiquiátrica, se ela vir com algum transtorno de personalidade grave, né? Ok, fiquei lembrando na sua resposta, e nesta pergunta, São Paulo diz assim, na ressignificação, quando era criança falava como criança,
quando me tornei adulto. Agora falo como adulto. Então, este processo evolutivo, então, para mostrar que São Paulo, ele se torna esta pessoa madura que ressignificou toda a sua existência. E aí é Cristo quem vai moldar toda a sua vida e a estrutura dele, não é? De toda a sua personalidade. E São Paulo é este homem assim, de modo que ele chega até dizer: já eu não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mais outra pergunta, você quer? Também tem a questão da fé, né? Claro que dizer que uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem uma neurose é falta de Deus, isso não existe, né? Mas há pessoas que conseguem encontrar, sublimar isso, todas as suas dores, e encontrar um devido amparo, uma devida proteção também na religiosidade, né? Tem muitas pessoas que conseguem ressignificar. Não são todas, mas a gente precisa também recorrer a esse Deus também que nos ampara, né, que cuida de nós, mas o ideal é unir vários fatores, né? A terapia, seja ela analítica, seja ela com psicólogo, e também procurar adotar novas formas de vida, né? Novas formas de se ver, de se enxergar também. Quem tem a neurose de abandono pode chegar a um transtorno no caso de algo mais grave? Sim, é como tinha colocado, numa situação mais grave, pode chegar até uma síndrome de personalidade borderline, pode chegar também ao transtorno delirante, paranoia, quando as fantasias excessivas acha que o outro sempre está contra ela, né? Então, pode chegar realmente, aí nesses casos, a pessoa vai precisar talvez de uma intervenção, né, de um profissional, de um psiquiatra, às vezes até se medicar, depende muito, né, do grau, né, da situação da pessoa. Quem tem essa síndrome do abandono nos relacionamentos por medo, deve ser abandonada, ela é a primeira abandonada, eu acho que a pessoa quis dizer, né? Isso. Aquilo que você estava dizendo há poucos instantes. Isso. Ela abandona primeiro para não ser abandonada, ou então abandonada. Ela nem entra no relacionamento com medo de ser abandonada. Então acontece muito disso. Na fantasia da pessoa, às vezes no caso de separação, como o senhor estava falando, no caso de abandonar. Então muitas vezes a mulher pensa que o marido vai abandoná-la, então antes dele abandonar, né, ela só está pensando, ela não sabe se é real aquilo. Então às vezes ela mesmo sai do relacionamento com medo dele abandonar, ou vice-versa. Assim também são os neuróticos de abandono. Muitas vezes nem entra num relacionamento e já sai dele com medo de que isso venha a acontecer. E essa pessoa pode, no caso do casal, pode entrar num choque mental, chegando a dizer: eu não entendo a minha esposa, ou a esposa diz: eu não entendo o meu esposo. Isso precisa de um acompanhamento, seja espiritual, seja analítico, né? Algo nesse sentido, creio. Principalmente que esse sentimento de posse sobre o outro, sobre o pensamento do outro, sobre o sentimento do outro, é muito forte, né? Então, muitas vezes não entende porque ele está na fase da fantasia, né? Como se dá o diagnóstico dessa neurose de abandono? Uma vez diagnosticado, existe tratamento para reviver todo esse caminho. A pessoa todo esse caminho doido. Na realidade, na psicanálise, né, nós somos psicanalistas, a gente não trabalha com diagnóstico. Isso. A gente trabalha com prognóstico, a gente sabe, mas a gente não diz diretamente à pessoa: olha, você tem tal neurose. Então, a gente vai trabalhar na pessoa de tal forma a desconstruir aquilo nela, né, aquele sentimento, fazer com que ela chegue, né, a verbalizar as suas dores, a sua forma de viver e trazê-la de volta para a realidade adulta. Mas a gente não vai dizer: você tem neurose de abandono. Agora, se você que é mãe, se você que é pai e percebe que sua criança tem neurose de abandono, né, tem esse autoabandono dela mesma, você já pode procurar a ajuda de um profissional para que ela ressignifique suas dores, né? Só assim ela vai se curar também dessa neurose doida que colocaram aí, né? Até perguntava também na esfera espiritual o que fazer. Uma vez diagnosticado na criança, é possível reverter e melhorar a autoestima? Sim, e na adulto também, né?
No adulto também, né? Tudo que foi construído é possível desconstruir, né? Claro que, digamos que não 100%, né? A autora que escreveu o livro, a Germânia, ela até coloca que esse sentimento de vez em quando vai ser reativado, mas a pessoa já vai ter outro domínio sobre ele, quando ressignifica, quando compreende, né, através desse conhecimento de si mesmo, daquilo que lhe incomoda, das suas dores. Isso é possível chegar, mas a pessoa já saber lidar com essa sensação, com esse sentimento. Aqui vem um comentário dos nossos internautas, diz assim: ajudando a todos nós que fomos abandonados pelos nossos cuidadores, pais, professores, etc, etc. Esta pesquisa, esse trabalho que está sendo agora, neste momento, irmã, compartilhado, né? Compartilhado, está ajudando muitas pessoas a se encontrarem, fazendo análise, a família tendo um alinhamento. Eu não sei se é a palavra, porque teve alguma pessoa que falou assim, essa palavra, eu estou alinhado com você, não sei se ajuda muito por causa que foi desalinhado com o tempo, mas esta contribuição, esse comentário foi de doutora Lúcia Mergulhão. Nós mandamos o nosso abraço para a doutora Lúcia. Neste momento, ela está dizendo que este momento, essa exposição que está sendo colocado, a todos que estão acompanhando através das redes sociais e a sua pesquisa, com certeza, a partir de agora, e também fica todo esse material para as pessoas visitarem cada momento que necessitar. O que você diz para a doutora Lúcia? Eu agradeço também, né, porque ela confia muito também, né, agradeço que ela é a mestra, né, ensina muita coisa para a gente, não só para mim, mas para o Padre Antônio e tantos outros psicanalistas, né, e agora ela à frente da sociedade, né, da CEPLUME, né, que é o Instituto, a Sociedade de Estudos da Psique Lúcia Mergulhão. Então agradeço muito também por fazer parte da sociedade. E é interessante porque ela coloca, né, que podemos ajudar muitos pais, professores. E é isso, né, é valorizar as pequenas conquistas, principalmente os professores que trabalham com as crianças, porque muitas vezes essa criança chega na escola e já chega com a carga muito grande de desvalorização. Então, o professor que tem esse olhar mais atento, ela deve valorizar cada pequena conquista do aluno, né, ter esse lado onde favoreça aumentar a sua autoestima, né, elogiar e também ter esse contato com os pais, seja através de reuniões, mas ou diretamente, né, de chamar esses pais, de conversar, de explicar a fase do desenvolvimento infantil e de como é importante, né, a participação deles, né, nessa construção da autoestima da criança. Enquanto é criança é mais fácil de vencer, mas tudo é possível ressignificar na idade adulta, até mesmo enquanto tiver vida, tem esperança. Irmã, quando fomos criar a página da PASCOM, tinha esse objetivo que Lúcia está dizendo, ajudar as pessoas. Primeiro passo, espiritualmente, né? Espiritualmente, nas orações, no terço, adoração, as famílias que estão em casa, o mistério celebrado da Santa Eucaristia, mas também, esse foi o objetivo da PASCOM, ajudar as famílias que estão sofrendo pela mente, pelo corpo, pela alma. E aí abrimos este canal de reflexão. E aí estamos convidando as pessoas que têm um conhecimento, então compartilhar desta riqueza. Tivemos já momentos com músicas, com reflexão doutora Lúcia, doutora Rosa. Falando doutora Rosa, ela está dizendo assim: parabéns, irmã Auri, sou sua fã, beijo grande no seu coração. Essa frase é dela, sempre. Essa frase é sim. Né? Foi minha professora na faculdade, na pós-graduação e também no curso de psicanálise, né? Rosa Brito, um excelente profissional, um excelente psicopedagoga, que já esteve aqui também
na Pascom, né, dando a palestra dela sobre TDAH, muito bom também, um excelente profissional, né, ela apenas transfere aquilo que ela é, né, para as pessoas também, né. Isso é muito bom. Né? A gente fica feliz, nossa gratidão também a você, doutora Rosa, com certeza somos seus fãs. Eu também com as irmãs que estão aqui, somos fãs também, doutora Lúcia. Esta semana já tinha gente perguntando, mandando mensagem, quando é que doutora Lúcia vem novamente? Quando é que doutora pergunta para o padre? Quando é que doutora Rosa vem outra vez? Precisa voltar outra vez. A semana, viu, doutora Rosa? Temos mais um comentário de outra pessoa, Edna Ferreira. Bom dia, irmã Auricleide. Auri, como diz Rosa. Achei muito importante essa live para todas as famílias. Achei muito importante. Com certeza está chegando no coração, ajudando muitas famílias. A gente fica muito feliz por este momento, o seu esforço, o seu carinho de ter atendido este convite. E aí, não é só ajudar o Padre Antônio com a equipe que está trabalhando, mas as famílias em geral estão nos acompanhando. Isso é um bem tão grande que estamos fazendo. Tem outra pergunta, no caso da pessoa idosa, particularmente aquelas que se encontram nos abrigos, nos asilos, se já sofre com essa neurose, como fica se encontrando numa situação com essa de desprezo da família? É uma situação bem assim presente na sociedade, né? Porque o ideal seria que as famílias ficassem com seus idosos e cuidassem devidamente, né? Então, aí é que acessa realmente aquele estágio anterior da infância, onde ela não foi devidamente cuidada, e hoje, pelas pessoas que ela ama também, ela continua não sendo devidamente cuidada. Mas, para as pessoas que trabalham nesses abrigos, nesses asilos, é ter esse cuidado, ter essa atenção, redobrar o amor, né? Porque tem idosos que vão de livre e espontânea vontade, mas são pouquíssimos, né? Os outros vão porque a família larga lá, a família abandona. Ou seja, então é como se fosse um abandono muito forte, né? Então as pessoas que trabalham com essas pessoas têm que ter muito amor e muita compreensão também. Não levar muitas vezes em consideração aquilo que há de ranzinhos, ou aquilo que há de grosseria, de agressivo no idoso. Porque quando ele não se sente mal amado, se o adulto, se a criança se sente agressiva, imagine o idoso. Muitas vezes ou entra em um estado depressivo ou entra em um estado de muita agressão. Então, essa compreensão do outro, né, como um ser que precisa de amor, mas nunca é tarde para dar o amor que a pessoa precisa, né? Então, vocês que trabalham no abrigo, então, dê amor. Incentive a equipe a dar amor, né? Os funcionários a dar o amor, né? Então, o que a gente pode fazer para curar a neurose de abandono, em muitas circunstâncias, é amar, né? Por mais que a pessoa não se sinta, mas a gente tem que fazer de tudo para que essa pessoa, né, se sinta amada, se sinta bem naquele espaço, por mais que não vá arrancar essa dor desse abandono atual, que é no abrigo dos idosos. Nosso agradecimento, passa a palavra mais uma vez para a irmã querida, irmã Auricleide, que com muita alegria e disposição se colocou a participar deste momento tão agradável para ajudar a muitas famílias. Eu já esperava que de fato, né, já sabia que ia de fato acontecer. Quando a gente escuta os nossos internautas interagindo, dizendo que de fato está acontecendo, eu fico muito contente, muito feliz. Mas neste momento, as suas palavras de agradecimento, quero também agradecer a irmã Tassiana e a irmã Micheline pela sua presença aqui conosco. Então, nós também agradecemos, né, eu, irmã Auricleide, agradecer a doutora Lúcia também pelo incentivo, né, o Padre Antônio pelo convite, né, para vir fazer essa partilha aqui com vocês, mas também queríamos vender um pouco do nosso peixe, né? Eu vou chamar aqui a irmã
Tassiana, né, para fazer essa colocação aqui sobre a nossa vocação de Filha da Caridade. É uma grande alegria, né, estar aqui com todos vocês que estão participando através das redes sociais. Nessa paróquia também é uma paróquia que tem uma vocação, né, uma Filha da Caridade, que é a Irmã Maria José, né, e é com grande alegria que estamos aqui. Na telinha aí do celular de vocês está se apresentando o nosso contato. Então, a jovem que quer descobrir sua vocação, que quer encontrar um carisma para seguir Jesus Cristo mais de perto, então pode entrar em contato conosco e vir ser feliz também conosco, né? Graças a Deus, nós somos muito felizes pela escolha que fizemos. E esse ano também é de grande alegria para nós, que nossa província está comemorando 50 anos, né? 50 anos de existência, 50 anos de missão e doação. Então, vocês jovens são convidadas a participar dessa bela família também. E os jovens também, né? Os meninos que se sentirem chamados, nós também temos os padres da Congregação da Missão. Se quiser conhecer também, pode entrar em contato conosco. Muito obrigada, padre. Além disso, né, também queria fazer propaganda, né, da CEPLUME, a sociedade a qual eu faço parte, né, que é a Sociedade de Estudos da Psique Lúcia Mergulhão, com a sede em Arco Verde, a sede em Campina Grande. E no site, né, tem mais informações acerca de doutora Lúcia Mergulhão, mas também dos profissionais e dos cursos que são oferecidos pela sociedade, né? Além do curso de psicanalista, tem outros cursos, e lá também tem os profissionais que, durante esse tempo de pandemia, estão atendendo de forma remota, né? De forma online. Então, você também que está precisando de um profissional, que está precisando de uma ajuda, então procure também essa ajuda. Então, muitas vezes, diante do sofrimento, a gente não pode se fechar, né? Não é a mesma coisa de conversar com a comadre, sua vizinha, né? Que você vai conversar determinada coisa, pode ser que a comadre conta outra comadre e assim vai. Então, se você procurar a ajuda de um profissional, é bem melhor, né? É outra realidade. Esse vai lhe poder orientar devidamente, né? Então, procure um profissional, procure ajuda, né? O ideal é falar sobre suas dores, falar sobre suas dificuldades. Então, procure aí no site, né, da CEPLUME, eu acho que tá daqui a pouco se coloca, né? Então, procure no site da CEPLUME, aí está, né, os endereços de onde funciona, também os cursos profissionais. E muito obrigada a atenção, agradeço imensamente ao Padre Antônio, né, pelo convite, né, e pela oportunidade de partilhar um pouco, né, sobre a neurose de abandono. Espero que tenha ajudado vocês, né, assim como cada vez ajuda mais a gente. Cada vez que a gente partilha um pouco saber, partilha um pouco conhecimento, a gente também passa a conhecer um pouco mais. Então, muito obrigada, Padre Antônio, obrigada, doutora Lúcia, né, pela confiança, o incentivo, né, e estamos aqui. Somos nós que agradecemos imensamente a doutora Lúcia e também, de modo especial, a você, irmã, de ter compartilhado os seus conhecimentos, mas para nos ajudar a conhecer o que diz São Pedro sobre isto. Você pode abrir na Sagrada Escritura, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. 2 versículos para vocês. Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, fale como se fosse palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exercei-o como capacidade proporcionada por Deus, a fim de que, em todas as coisas, Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder pelos séculos. Amém. Então, com esta carta de Pedro, este incentivo espiritualmente do primeiro Papa, ajudando as comunidades, veja como a palavra de Deus é tão atual. Quer dizer, as palavras que você
da sua pesquisa de estudo, colocando a serviço como se fosse o próprio Deus falando através de nós. E é Deus, de fato, que está falando através de cada um de nós. Pois bem, gostaria mais uma vez de registrar e agradecer às redes sociais que transmitiram essa live. YouTube, Pascom, Paróquia de Fátima SBU, o Facebook, Paróquia de Fátima SBU, a página Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, as pessoas que estão pelo Instagram, e agradeço de modo especial, particular, aqueles que muito trabalharam nos bastidores para que esse momento fosse realizado. Nós contamos sempre com a presença de Leandro Vilela, que é lá de Recife, primo do nosso irmão Valdeci, e o Render Arruda, técnico lá da Comunidade Católica, Associação de Maria, Mãe da Igreja, em São Paulo, toda a equipe da Pascom da Paróquia, Valdeci, Sabrina Brasil, Brenda, Adirelli, Tamires, Igor, nosso seminarista Moisés, Juca, Eugênio, que são técnicos que moram em Iati, e também o nosso irmão Diácono César, aí está aqui, mas está nos acompanhando, pelo aniversário de 85 anos da sua mãe, ele pediu esta dispensa. Padre, eu gostaria também de estar, mas hoje é um dia tão especial para minha mãe, e aí a gente se compreende, para a mãe não compreender, meu filho me abandonou, não poderia. Então a gente agradece, em primeiro lugar, a gente agradecemos a Deus por este momento tão importante para todas as famílias e as pessoas que assistiram, que estão assistindo a live pelas redes sociais, sobretudo esse tema que é tão importante para o tempo de hoje, a neurose do abandono. Muito obrigado a todos. Gostaria de trazer também o pensamento de Santa Teresinha de Ávila. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. É como está dizendo, essa pandemia vai passar. Essa pandemia vai passar. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem tem Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Então, gostaria de pedir uma grande salva de palmas para os nossos internautas que estão em casa neste momento. E gostaria de poder oferecer para as irmãs uma singela lembrança que expressam a nossa gratidão, o nosso carinho. Receba da equipe da Pascom, do Padre Antônio, do seminarista Moisés, os funcionários da paróquia, essa singela lembrança para você, irmã Eucleide, para as irmãs Tassiana e Michele. Gostaria que a Pascom aplaudisse as irmãs. E eu peço a Deus que abençoe a cada um de vocês que tem se colocado a serviço de um serviço tão importante para nós que moramos aqui, para a paróquia, essa paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, aqui de São Bento, mas para as famílias e para você que estava, de fato, precisando de ouvir esse ensinamento, essa ajuda, essa contribuição que a irmã saiu de tão longe, mais ou menos 100 quilômetros, de Arco Verde para cá, são 200 quilômetros de ida e volta. Quem sabe que outros momentos faremos outras palestras, viu, irmã? Mas seja bem-vinda a cada momento, você que mora naquela cidade do sertão tão bonita, a cidade que eleva o nome de um cardeal, não é? Então a gente fica muito feliz, e a você que participou deste momento, a minha gratidão a todos vocês, muito obrigado.